Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal, semeando a palavra com a missionária Kézia, que sou eu. Como é bom estar com vocês nesse dia 19 de novembro de 2025, para juntos fazermos nossa leitura bíblica diária. Peço que deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no nosso canal e ative o sino de notificações. Nossa leitura de hoje será Ezequiel, capítulos 8, 9 e 10. Posteriormente, leremos Tiago, capítulo 1. Antes, porém, quero orar com vocês. Vamos orar? Obrigada, Senhor. Mais uma vez, nós estamos lendo a Tua palavra e isso nós devemos ao Senhor por poder lê-la, porque o Senhor nos deixou esta palavra maravilhosa para nos orientar na jornada da nossa vida nessa terra. Enquanto aqui estivermos, nós temos ela como nosso guia, como nossa bússola. Nos oriente hoje nesta leitura para que nós possamos aprender mais e colocar em prática e divulgar esta palavra também a outros, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus queridos e queridas, vamos para a leitura sem mais delongas. Ezequiel capítulo 8, visão das abominações em Jerusalém. No 6º ano, no 6º mês, aos 5 dias do mês, estando eu sentado em minha casa e os anciãos de Judá assentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Olhei e eis uma figura como de fogo. Desde os seus lombos e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima como resplendor de metal brilhante. Estendeu ela dali uma semelhança de mão e me tomou pelos cachos da cabeça. O Espírito me levantou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes que provoca o ciúme de Deus. Eis que a glória do Deus de Israel estava ali, como a glória que eu vira no vale. Ele me disse: Filho do homem, levanta agora os olhos para o norte. Levantei os olhos para lá, e eis que do lado norte, à porta do altar, estava esta imagem dos ciúmes à entrada. Disse-me ainda: Filho do homem, vês o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui para que me afaste do meu santuário? Pois verás ainda maiores abominações. Ele me levou à porta do átrio. Olhei, e eis que havia um buraco na parede. Então me disse: Filho do homem, cava naquela parede. Cavei na parede, e eis que havia uma porta. Disse-me: Entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e vi. Eis toda forma de répteis e de animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa de Israel, pintados na parede em todo o redor. 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, tendo cada um na mão o seu incensário, e subia o aroma da nuvem de incenso. Então me disse: Viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? Pois dizem: O Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Disse-me ainda: Tornarás a ver maiores abominações que eles estão fazendo. Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está no lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a Tamuz. Disse-me: Vês isto, filho do homem? Verás ainda abominações maiores do que estas. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costa para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente. Adoravam o sol virados para o oriente. Então me disse: Vês, filho do homem, acaso é coisa de pouca monta para a casa de Judá o fazerem eles as abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me? Ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Pelo que também eu os tratarei com furor, os meus olhos não pouparão, nem terei piedade.
Ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. Ezequiel capítulo 9. Os castigos de Jerusalém. Então ouvi que gritava em alta voz, dizendo: Chegai-vos, vós executores da cidade, cada um com a sua arma destruidora na mão. Eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, cada um com a sua arma esmagadora na mão, e entre eles certo homem vestido de linho, com um estojo de escrevedor à cintura. Entraram e se puseram junto ao altar de bronze. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, indo até a entrada da casa, e o Senhor clamou do homem vestido de linho, que tinha o estojo de escrever à cintura, e lhe disse: Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Aos outros disse: Ouvindo eu, passai pela cidade após ele, e sem que os vossos olhos poupem, e sem que vos compadeçais, matai. Matai a velhos, a moços e a virgens, a crianças e a mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal não vos chegueis. Começai pelo meu santuário. Então começaram pelos anciãos que estavam diante da casa, e ele lhes disse: Contaminai a casa, enchei de mortos os átrios e saí. Saíram e mataram na cidade. Havendo-os eles matado e ficando eu de resto, caí com o rosto em terra, clamei e disse: Ah, Senhor Deus, dá-se ao caso que destruas todo o restante de Israel, derramando o teu furor sobre Jerusalém? Então me respondeu: A iniquidade da casa de Israel e de Judá é excessivamente grande. A terra se encheu de sangue e a cidade de injustiça. E eles ainda dizem: O Senhor abandonou a terra, o Senhor não nos vê. Também quanto a mim, os meus olhos não pouparão, nem me compadecerei. Porém, sobre a cabeça deles farei recair as suas obras. Eis que o homem que estava vestido de linho, a cuja cintura estava o estojo de escrevedor, relatou dizendo: Fiz como me mandaste. Ezequiel capítulo 10. A visão das brasas de fogo. Olhei e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles uma como pedra de safira, semelhando a forma de um trono. E falou ao homem vestido de linho, dizendo: Vai por entre as rodas até debaixo dos querubins, e enche as mãos de brasas acesas dentre os querubins, e espalhe-as sobre a cidade. Ele entrou à minha vista. Os querubins estavam ao lado direito da casa, quando entrou o homem, e a nuvem encheu o átrio interior. Então se levantou a glória do Senhor de sobre os querubins, indo para a entrada da casa. A casa encheu-se de nuvem, e o átrio da resplandência da glória do Senhor. O tatalar das asas dos querubins se ouviu até o átrio exterior, como a voz do Deus Todo-Poderoso quando fala. Tendo o Senhor dado ordem ao homem vestido de linho, dizendo: Toma fogo dentre as rodas, dentre os querubins, ele entrou e se pôs junto às rodas. Então estendeu um querubim a mão de entre os querubins para o fogo que estava entre os querubins. Tomou dele e o pôs nas mãos do homem que estava vestido de linho, o qual o tomou e saiu. Tinham os querubins uma semelhança de mão de homem debaixo das suas asas. A visão das 4 rodas. Olhei e eis 4 rodas junto aos querubins, uma roda junto a cada querubim. O aspecto das rodas era brilhante como pedra de berilo. Quanto ao seu aspecto, tinham as 4 a mesma aparência. Eram como se estivesse uma roda dentro da outra. Andando elas podiam ir em 4 direções e não se viravam quando iam. Para onde ia a primeira, seguiam as outras, e não se viravam quando iam. Todo o corpo dos querubins, suas costas, as mãos,
as asas e também as rodas que os quatro tinham estavam cheias de olhos ao redor. Quanto às rodas, foram elas chamadas gigantes, ouvindo eu. Cada um dos seres viventes tinha 4 rostos. O rosto do primeiro era rosto de querubim, o do segundo rosto de homem, o do terceiro rosto de leão e o do quarto rosto de águia. Os querubins se elevaram. São estes os mesmos seres viventes que vi junto ao rio Quebar. Andando os querubins, andavam as rodas juntamente com eles, e levantando os querubins as suas asas para se elevarem de sobre a terra, as rodas não se separavam deles. Parando eles, paravam elas, e elevando-se eles, elevavam-se elas, porque o espírito dos seres viventes estava nelas. A glória de Deus abandona o templo. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. Os querubins levantaram as suas asas e se elevaram da terra à minha vista, quando saíram acompanhados pelas rodas. Pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. São estes os seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e fiquei sabendo que eram querubins. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas, e a semelhança de mão de homem debaixo das asas. A aparência dos seus rostos era como a dos rostos que eu vira junto ao rio Quebar. Tinham o mesmo aspecto, eram os mesmos seres, cada qual andava para a sua frente. Tiago, capítulo 1. Prefácio e saudação. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Os benefícios das provações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Como obter a sabedoria? Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. As circunstâncias terrenas são transitórias. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. A origem do pecado. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A origem do bem. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. A prática da palavra de Deus. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos.
Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Encerramos nossa leitura por hoje. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia por onde deves andar. Isaías capítulo 48, versículo 17. Agora vem comigo e vamos parabenizar os aniversariantes de hoje. Bora lá? Parabéns e feliz aniversário para você que está completando mais um ano de vida nesse dia 19 de novembro de 2025. Parabéns aos casais que comemoram hoje mais um ano de casados. E parabéns também aos bebezinhos que completam mais um mês de vida. Meus parabéns especial vai para a Carmelita Borges em Guiratinga, Mato Grosso, para a Adriana Filó em Guiratinga, Mato Grosso, para o Flávio Leão em Montes Claros, Minas Gerais, e para a Carol Arantes em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Quero orar por vocês. Vamos orar? Grande e eterno Deus, nosso Pai, graças te damos por concederes mais um ano de vida a Carmelita, a Adriana, ao Flávio e a Carol. Pai, que em nome de Jesus o Senhor possa abençoá-los grandemente, principalmente, ó Pai, tocando-lhes os corações daqueles que não se renderam ainda ao Senhor. Pai, que eles sejam quebrantados diante do Senhor, Pai, pela tua boa mão, de graça e bondade, e que o Espírito Santo os convença do pecado, da justiça e do juízo. Ó Pai de amor, derrame sobre eles suas dádivas, ó Pai, de acordo com a necessidade de que cada um possui, Pai, em especial dádivas de amor, de paz, de alegria, de prosperidade, saúde, sabedoria e discernimento, e de muitas felicidades e muitos anos de vida. Que a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor seja com cada um hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus queridos e queridas. Deus é justo e bom. Vamos?